Olá a todos, obrigada por se juntar no nosso programa Estados Espirituais, como sempre connosco, Dr. Lightman. Olá a todos. Hoje gostaríamos de examinar um estado espiritual chamado o Êxodo do Egito. E gostava de examiná-lo não do ponto de vista histórico e muito menos do ponto de vista da nação, mas do ponto de vista de uma pessoa individual. Porque este programa é para pessoas que já estão a estudar a sabedoria da Kabbalah ou que têm interesse na sabedoria da Kabbalah. E gostávamos de apresentar este estado fundamental chamado o Êxodo do Egito. Então, numa frase, o que é o Êxodo do Egito? Dr. Lightman significa sair do ego e entrar na qualidade da doação, da unidade, do amor. Então, o Êxodo começa de um ponto fundamental. Podemos começar com Abraão. Dr. Lightman, mesmo antes de Abraão, mas vamos começar com Abraão. Quando a pessoa começa a sentir que a sua vida não tem propósito e que nenhum dos seus ídolos ou crenças lhe dão uma explicação para o sentido da vida, para o propósito, começa a sair daquilo que cresceu, daquilo que o seu ambiente lhe ensina e agir dessa forma e começa a sentir que precisa de descobrir como é que o homem vive, como é que é tudo feito. Isto são perguntas acerca da sua existência, sem as quais sente que não tem sentido viver. Em real, então, há desejos que despertam na pessoa e sabemos que há desejos que despertam durante a evolução e são chamados este anseio pela espiritualidade. Vamos passar por estes estados. A pessoa revela estes estados dentro dela própria e então o Dr. Leitner então começa a procurar pela força que governa toda a natureza. Não, claro que imediatamente não. Ele nem sequer sabe como procurar esta força da natureza, como é que ela governa a pessoa. Ou seja, na verdade, o caminho principal da pessoa é revelar o Criador, é encontrar o Criador. Esta é a força que governa tudo. A favor, a contra, não importa. É sempre esta força. E para que a pessoa o revele é a coisa mais importante. Mas a pessoa não sabe como procurar, como encontrar. E encontra um grupo para estudar e recebe uma explicação. E dizem que se quer receber esta força é o oposto do egoísmo. A força que reside em si agora, baseada na qual todo o nosso mundo existe. E, portanto, por forma a avançar na direção dessa força espiritual, a força do Criador, a qualidade da doação, amor, conexão. Porque todo o nosso trabalho está em que concordamos em unir numa única alma, que foi estilhaçada em muitos pedaços, 600 mil pedaços. E nós precisamos de unir todos estes pedacinhos particulares numa única alma. O que é que significa uma alma? São diferentes conexões. Dr. Lightman, uma única alma é um desejo que está em completa conexão com o Criador, que se estilhaçou em muitos pedaços. Algo como o Big Bang. Algo do género, mas num nível mais elevado. E, portanto, é explicado a uma pessoa quando alcança um grupo cabalístico que todo o nosso trabalho é a conexão. Israel está escrito nas fontes antigas que naquela altura, na antiga Babilónia, toda a humanidade era livre, ninguém queria governar sobre os outros. Outro lado também sim, mas depois o ego explodiu entre eles e Abraão, que era um líder entre eles, chamou para unir as pessoas. E Israel, e o que é isso dentro da pessoa? Dentro da pessoa, a pessoa começa a compreender que não tem saída, se quer revelar o Criador, o sentido da vida, então precisa de se passar para o próximo estado, ou seja, da qualidade da recepção egoísta, para governar os outros de forma egoísta. Em cima disso, precisa de trazer-se para um estado de conexão, amor, doação. Michael diz que Abraão começou a recolher as pessoas à volta dele
e a ensiná-las. E centenas de pessoas seguiram, se eu não estou enganado, Maimónides, um cabalista do 12º século, escreveu acerca disso. Mas o que acontece dentro da pessoa? Dentro da pessoa precisa de reunir todos os seus desejos, pensamentos, despertares e direcioná-los todos para o Criador. A força única. Uma única força, um único objetivo, uma única qualidade. A qualidade da doação. Que trabalha fora dele próprio e não dentro dele próprio. É real. Quando diz que todas as pessoas serviram diferentes ídolos, que era idolatria, hoje, se a pessoa vê todas as diferentes manifestações do nosso mundo a diferentes forças, então significa que é idolatria. Dr. Leitner, certo? Cada um de nós, neste mundo, tem um anseio por alcançar o seu propósito, o seu objetivo na vida, tentar alcançá-lo. É o trabalho do homem neste mundo, que é pequeno, egoísta e vazio. E toda a ideia é mudar esta percepção egoísta e egocêntrica do mundo, em que vemos tudo separado, todas estas forças separadas, para algo mais completo e mais pleno, que para além dos objetos vemos uma única força. É real, certo? Então eu encontro determinados desejos em nós que apoiam esta ideia. Dr. Leitman não pode encontrá-los. Tem que estar num grupo e deste grupo vai receber estes desejos. A verdade é que o desejo de conexão não existe em nenhum de nós, o desejo de doação, não temos nada disso. Mas quando nos reunimos num grupo e começamos a ver quão egoístas somos, quanto não queremos, quanto ignoramos tudo isto, a conexão, então começamos a ver como somos distantes destas qualidades do Criador. E então não nos resta mais nada senão através de formas artificiais aproximar-nos uns dos outros e alcançar este estado em que pedimos ao Criador que nos una. Então, todo este trabalho do grupo resume-se a que mostramos uns aos outros um exemplo de como ansiamos por conexão, mesmo que seja artificial, não temos este anseio de forma alguma. Mas quando o fazemos de forma artificial, quando ansiamos por conexão uns com os outros, quando estabelecemos um exemplo uns para os outros, alcançamos um estado como que ansiamos por conexão, mas não alcançamos. E aqui já existe uma distância entre aquilo que queremos e aquilo que temos, e essa distância dá-nos um impulso para nos voltarmos para o Criador. É interessante que, por um lado, diz que tudo está dentro da pessoa, mas, por outro lado, diz que temos que começar com as outras pessoas, que não está em nós meditar, orar, só nós e nos nossos desejos, como que organizá-los, que precisamos de estabelecer uma conexão com os outros. Por outro lado, também é impossível obter a qualidade espiritual de revelar o Criador para uma pessoa. Então o mundo está feito desta forma que existe nós, as outras pessoas, e mais tarde vamos entender que estas outras pessoas somos nós. Bem, isso é mais tarde, não vamos confundir-nos. A pessoa precisa de compreender que é alcançada apenas no grupo e que não há outra forma. Não há espaço para aqueles que querem trabalhar sozinhos ou que querem viver em reclusão na sabedoria da Kabbalah. Ok. Então, de alguma forma, tentamos entrar em conexão com as outras pessoas e então depois Dr. Lightman, junto com eles, cultiva este tipo de grupo, uma dezena, que na conexão, nas relações entre eles, tenta acumular estas qualidades que sejam semelhantes ao Criador e de acordo com a lei da equivalência de forma ao que existe entre eles e às qualidades do Criador. As qualidades do amor mútuo, conexão, unidade. Então começam a sentir o Criador entre eles. Mas antes disso, existe um estado chamado entrar no Egito. Quando a pessoa começa a unir-se com outros, a conectar-se com outros, começa a sentir a rejeição, isso bem entendido, começa a examinar a sua natureza. A sua natureza começa a resistir e esse estado é chamado entrar no Egito. Totalmente certo. Michael, pode explicar o que isso é? Dr. Eichmann, a pessoa entende que tem que se direcionar para com conexão, essa qualidade é a qualidade de José, mas o resto das suas qualidades, que são egoístas, discordam disto, não querem. Michael, são os seus irmãos. Dr. Eichmann, certo, são os seus irmãos, mas eventualmente, nesta história que está na Torá, eventualmente todos se encontram no Egito
E entre eles começam a trabalhar, a estar em conexão, a multiplicar-se, ou seja, de alguma forma aumentar a sua conexão. E portanto acontece que eventualmente a pessoa começa a compreender como é egoísta e quanto este desejo egoísta o prejudica, o magoa. Miguel, depois de entrarem no Egito, tem os 7 anos de saciação. Dr. Reitman, os 7 anos de saciação é quando começam a entender que quando trabalham juntos, que era algo que não existia antes do Egito, e no Egito começam a trabalhar juntos, este trabalho dá-lhes, beneficia-os. E, independentemente da rejeição, vem algum tipo de benefício que está perto deles. Entendem e veem que na conexão alcançam algum tipo de resultado corpóreo. Isso é chamado os 7 anos de saciação. Ahm, ou seja, as pessoas obtêm benefício, mas não na direção de alcançar o Criador. E depois vem os 7 anos de fome. O que é isso? De outra maneira, quando começam a entender que onde estão não os leva aos resultados certos, não os leva à conexão com o Criador, com a força superior que querem alcançar, revelar, compreender. E então começam a chamar pelo Criador o que precisamos de fazer, porque este é o seu desejo. São os filhos de Jacó, ou seja, desejamos revelar o Criador, alcançá-lo. Este é o propósito da nossa existência. E aqui começamos a ver a medida na qual podemos preparar-nos, podemos receber as nossas necessidades, ser bem-sucedidos dentro do nosso ego. Recebemos tudo do ego, mas não recebemos nada da qualidade do Criador. Não nos aproximamos dele de forma alguma. E este estado que eles alcançaram é chamado o estado de Piton e Ramsés. Michael, porquê 7? Porquê o número 7? Porquê 7 anos? Dr. Leitman, é porque a alma consiste em 10 sefirot, 10 partes. E os 3 estão relacionados com a Rosh, com a cabeça, que é a Chokhmah Binah, e o resto com o corpo, o Guf, que são o reflexo dos 3 primeiros, os superiores, que os preenchem, que agem neles. E, portanto, as 7 sefirot inferiores, Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzachot, Yesod, Malchut, recebem da parte superior da alma. E, portanto, é assim que continua. Os 7 anos de fome, até ao ponto em que alcançam um beco sem saída, compreendem como são vazios e depois alcançam os 7 anos de saciedade do ego e os 7 anos de fome para sair dele. Então, se eu pensava que agora íamos falar acerca de uma pessoa, compreendo que estamos a falar de um grupo, de uma dezena, não é indivíduos na sabedoria da Kabbalah, do Traitman, certo? Estamos a falar de um grupo de pessoas, do Traitman, certo? E este grupo de pessoas entra num estado chamado Egito, Mitzrayim, em hebraico, que significa literalmente a essência do mal, do Traitman, certo? Então, a natureza do homem confirma-se, do Traitman, certo? É revelada a cada um. Então, cada um destes 10 precisa de sentar-se e dizer: estamos no Egito. Doutor, também porque sentimos o nosso estado como mau. Isso pode ser uma coisa maravilhosa, em termos corpóreos, em termos materiais, mas estamos muito longe de alcançar o Criador. Portanto, existe algum tipo de medida e em relação a isso definimos que este estado é mal levado. E então existe esta pessoa, esta persona, faraó. Há o faraó bom, depois o faraó mau. Doutor, mas na realidade ele não é bom ou mau. O faraó representa a essência da nossa natureza egoísta. Se o servíssemos, claro que ele era bom. Se trabalhássemos contra ele, obviamente que é mau, etc. E portanto, Faraó é simplesmente o nosso ego comum, a sua fundação, a sua essência.
Michael, é o desejo de receber, Dr. Whiteman. O desejo de receber, de deleitar-se, de explorar tudo à nossa volta para seu benefício. Portanto, já há uma intenção, não é só o desejo. Dr. Whiteman, certo. Faraó é a intenção egoísta para o nosso próprio benefício, tudo para nós. Michael, então depois já há outro novo estado em que aparece Moisés. É uma força dentro da pessoa que os tira de lá. Dr. Whiteman, certo, é a revelação do chamado ponto no coração, que é revelado na pessoa, num determinado ponto no grupo. Michael, e qual é a diferença de Abraão? Dr. Whiteman, é num nível diferente, mas é semelhante. É o anseio pelo Criador, mas já num nível diferente. E então esse ponto começa a desenvolver-se, começa a evoluir à custa do ego, começa a ficar maior, obtém todas as qualidades egoístas e formas, caso contrário é impossível. É impossível começar a agir na direção do Criador se não mergulharmos no ego. E portanto Moisés precisa de mergulhar no ego, e é por isso que ele sai, é educado fora de casa, e é educado por Bátia, a filha do faraó, e já está pronto para a sua missão. Está pronto para a sua missão, mas para isso precisa de se desligar do seu pai e mãe adotivos, perdão, seu avô e mãe adotivos, quer fugir do Egito, apesar de ser um príncipe, e é forçado a fugir do Egito e foge para o estrangeiro, por assim dizer. E aí conhece a sua mulher, Tzipora, o seu sogro, Jetro, vive com eles, tem 2 filhos e depois de algum tempo volta ao Egito, deixando a sua mulher e as suas crianças ali. Ele, quando conta acerca disto, não está a imaginar família que foi para um lugar, para outro lugar, do outro lado. Claro que não. Mas é assim que está escrito. Então, se puder explicá-lo do ponto de vista de uma dezena, o que é isto? Onde é que isto acontece? Dr. Leitman, não fugimos da dezena para lado nenhum. Tudo aquilo que nós passamos, quando a dezena começa a reconhecer que não pode alcançar o Criador, então nesse grupo aparece a clara definição de qual é a sua essência, a sua raiz espiritual. Começam entre eles mesmo a conectar-se mais, a alcançar esse ponto no coração chamado Moisés. Começam a trabalhar à volta desse ponto, como resultado descobrem que esse ponto está no domínio de Faraó, do ego. E, portanto, não há hipótese de se elevarem acima do ego ao ponto de... São forçados a realizar determinadas ações, a recusar completamente usar o ego. Numa primeira altura é mecânica e artificial. Miguel, o que é que significa que por 40 anos ele sai do outro lado? Ele desliga-se do ego, não quer usá-lo. Miguel, mas para já ainda não é a saída. Doutor Whiteman, não, ainda não é a saída do Egito, mas é um desligamento. A pessoa existe separadamente do ego. Esse ponto já existe de forma separada. E quando volta, torna-se o oposto de Faraó. Ou seja, não olha para ele como o seu avô, e vê como uma personagem diferente, vem e exige: deixem o meu povo sair. E então traz as 10 pragas, ou seja, o Criador traz as 10 pragas como se Moisés fosse um mediador. Estas 10 pragas. Dr. Whiteman, bem, não penso que seja assim tão fácil de entender, porque não entendemos as qualidades egoístas em relação às qualidades altruístas que se revelam nas pessoas. O sangue, as rãs, os piolhos, como é que explicamos isso?
Dr. Leitman, não, pode ser coisas mais simples como a escuridão egípcia. Dr. Leitman, bem, parece-nos alguma coisa simples. Claro que é a escuridão, onde a pessoa entende que à frente dela não há nada senão escuridão. E neste momento é egoísta, são qualidades não corrigidas, mas ele avança. E para a pessoa, a escuridão é mais preciosa do que o receber de forma egoísta. Está disposto a ir de olhos fechados. E a última praga que mata todos os primogênitos, a pessoa sente que não tem conexão com o egípcio, que nada pode crescer ali. Então está disposto a deixar tudo e toma esta decisão. Israel, como é que por um lado temos que tomar a decisão, mas por outro lado na dezena decidimos juntos? Dr. Leitman não faz nada sozinho. Todo o trabalho está na dezena. Claro que em diferentes níveis, ainda não é no nível corrigido. A pessoa ainda está dentro do ego, mas dentro do ego já toma decisões que estão acima do ego. Ok, então todos estes estados, todos estes golpes, não somos nós que os estamos a receber no nosso ego, mas juntos recebemos no nosso ego comum? Dr. Leitman, sim. Uma dezena já é considerada um todo e por isso são chamados uma nação. Real, antes disso há um estado onde comem a matzah em vez de pão. Dr. Leitman, certo. Acontece que recusar o ego simboliza o êxodo do Egito, sair da governação do ego. E na verdade isto é como é feito. Como é que a pessoa recusa o ego? Ou seja, em relação a algumas destas qualidades, a pessoa precisa de recusar usar o pão, ou seja, a farinha, que representa determinadas qualidades, a qualidade da recepção, a água representa uma qualidade diferente, a qualidade de dar, doação, não podem ir juntas. Então temos que queimá-la, Dr. Leitman, certo. E todo este feriado simboliza a divisão completa entre a qualidade da recepção e a qualidade da doação. Então havia um grupo de pessoas, uma nação no Egito, passaram por estes estados e sentiram que este é precisamente como têm que agir e como têm que o descrever, totalmente certo, que de outra forma. Era impossível descrevê-lo de outra forma, se não neste tipo de alegoria, escrevê-lo assim. Dr. Leitman, não há outra forma, não há outra opção, porque ainda assim não há qualidades espirituais. Como é que eu descreveria às pessoas? Precisa de eu escrever no estilo dos ramos, através das raízes espirituais, onde tudo acontece entre as nossas forças internas e não podemos descrever essas forças porque não estamos familiarizados com elas, não temos sequer um nome para elas. E se seguirmos as raízes para os resultados neste mundo, porque o nosso mundo é feito em completa compatibilidade com o mundo superior. E no nosso mundo já podemos pegar nestas qualidades como a farinha, a água, Egito, o Mar Vermelho, e operar com estes significados, com estes conceitos, mas ainda assim retratar as raízes espirituais. Se estivermos a falar de estados como, nem sei como lhe chamar, por exemplo, a refeição da Pesach. Na refeição comemos 6 tipos diferentes de comida. E compreendo que representam 6 tipos diferentes de comer. Porquê que foram escolhidos estes frutos, estes alimentos? Dr. Atman, foi tudo explicado. São formas particulares das forças e das qualidades que saímos do nosso ego e alcançamos o início das qualidades egoístas. É tudo a saída do egoísmo para o altruísmo e, portanto, acontece de forma gradual em nossas várias qualidades, que são expressas em sentar-se juntos à volta da mesa, juntos, inclinados para a esquerda, numa qualidade em que já não são escravos para Faraó, dos desejos, os 4 copos de vinho,
simbolizam o êxodo completo do ego e simbolizam as 4 fases do desejo egoísta. Comemos a matzah, que é um tipo de pão, mas precisamos de o cozer rapidamente, porque o êxodo do Egito é rápido e inesperado. E, portanto, é representado pela matzah na forma como é comida, ou seja, acontece à pessoa de forma inesperada. De repente, a sua percepção da realidade muda. Totalmente sim. É como uma onda que o apanha e que o empurra para a frente. Este estado em que o mar se abre, em que tem que saltar para o mar, Leitman, é outra qualidade final e em hebraico é chamado Yam Suf, o mar final, depois do qual já não voltam ao Egito. E isto é atravessar a barreira, uma ressão, Dr. Leitman, sim, isto é atravessar a última passagem de um estado egoísta para altruísta. Ou seja, não é totalmente altruísta, mas já é desligamento do ego. Na realidade, já não há forma de voltar. Dr. Leitman, não. E antes disso enfrenta problemas, dúvidas, e depois também vai haver diferentes problemas e dúvidas, mas de um tipo diferente. E porquê que limpamos e arrumamos tudo para a Pessah, para a Páscoa? Dr. Eichmann simboliza que temos que nos limpar completamente dos nossos desejos egoístas, das nossas intenções. Isto significa limpar de qualquer intenção egoísta. E todos estes estados são descritos na Haggadah da Pesach. Está certo? Da forma simbólica é como são descritos nesta história. E isto é chamado Seder Pesach, a ordem da Páscoa. Dr. Sim, a ordem de sair da Pesach. E o nome Pesach, de onde é que vem? Dr. Vem da palavra passar por cima. Passar do egoísmo para o altruísmo. E, portanto, há uma instrução clara de como a pessoa atravessa a barreira. Totalmente certo, mas não é um atravessar físico. É um atravessar interno, para o qual temos que nos preparar. E não uma pessoa, mas um grupo. Como é que é possível a pessoa sair do egoísmo para o altruísmo? Tem que ser baseado na sua conexão com o outro, na sua atitude para com os outros. A pessoa precisa de inverter toda a sua preocupação por ela própria por preocupação com os outros. Todo o seu cuidado por ela própria e tratar de cuidar dos outros. Todos estes propósitos egoístas e para propósitos comuns. Todos os seus laços a ela própria, em laços para com os outros. Precisa completamente de inverter a sua visão do mundo. É interessante que no início da Haggadah diz que primeiro os nossos patriarcas eram idólatras. Tínhamos uma espécie de percepção dividida da realidade em que estávamos no ego, tínhamos que nos prostrar perante algum ídolo do outro lado. Mas as pessoas fizeram o que tinham que fazer. E então depois continua e diz que no próximo ano em Jerusalém. Dr. Leighton, bem, isso já é uma forma completamente diferente de conexão entre as pessoas, porque precisamente na conexão entre as pessoas, acima do ego, o ego permanece em cada um de nós, mas acima dele construímos o próximo nível, o nível da doação mútua, amor, conexão. E o nível mais elevado é chamado Jerusalém. Michael, Jerusalém, que vem da palavra Ira Shlema, temor completo, reverência completa. De que é que a pessoa tem medo neste estado, Dr. Lightman? Que desejamos isto mais do que qualquer outra coisa. Não existe uma preocupação mais elevada, nenhum temor irá maior em nós do que manter esta conexão junto com todos os outros. Michael, bem, se estivermos a falar de Jerusalém, então, Dr. Lightman, não. Hoje estamos num estado completamente oposto a isso. Hoje, Jerusalém é o estado mais oposto da espiritualidade. Então, como é que os cabalistas escreveram tudo isto, Dr. Eichmann? Para eles é muito simples, eles veem tudo. E, portanto, não há problema para descrever tudo o que existe no mundo espiritual e nas palavras, nos conceitos do nosso mundo.
Ele, quando diz Jerusalém, uma pessoa normal imagina as paredes, a muralha. Dr. Eggman, não, não. O que significa aqui é uma certa qualidade, um certo nível de desenvolvimento espiritual. E isto é como todos os textos das fontes estão escritos. Claro, do que é que haveriam de escrever acerca das pedras? Michael, muito obrigada. O êxodo do Egito. Até à próxima. Tudo do melhor.